desenvolvimento científico e tecnológico, podemos determinar que o nosso planeta é um planeta civilizado? O Espírito da Verdade responde com toda delicadeza: não. Não penseis que pelo vosso adiantamento científico e tecnológico podeis considerar o vosso planeta um planeta civilizado. Para que isso aconteça, será necessário extirpar da face da Terra todos os vícios. Está fácil. Amanhã já está. Meio de se destruir o egoísmo. Baseado em todas essas coisas do materialismo, das disputas, do egocentrismo, daquela coisa da presunção da perfeição e tudo isso, eu começo a me integralizar nesse processo de trabalhar com a caridade, na interdependência das leis. Aí eu começo a trabalhar melhor a destruição do meu egoísmo. Combatê-lo como se combate é uma epidemia, fênero, isso ele traz lá. Orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio e ciúme. O que são? São filhos deletos do egoísmo. Fonte de todos os vícios. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Não existe nenhum vício no planeta que a fonte não seja o egoísmo. Isso é lei natural. Caridade. Fonte de todas as virtudes. Porque é interdependência. Eu não sou melhor do que ninguém, não devo me considerar melhor do que ninguém. Eu costumo dizer bastante que, às vezes em grupo de estudo, alguma coisa, tem pessoas que querem se inferiorizar. Tem pessoas que são assim. Então eu costumo dizer, no universo não existe ninguém melhor ou pior. Existem diferentes. Existem diferentes. Interessante. Para que se chegue no amor. Tudo que se modifica e se transforma no universo é regido por 4 forças básicas. Força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Porém, tem uma lei ou uma força que sozinha suplanta as outras 4. Porque foi ela que deu origem a tudo que existe. O amor. Por isso que fala-se que Deus é amor. Aqui, por exemplo, na imigração dos exilados, ou raça adâmica, nós encontramos isso aqui no livro A Gênese. O planeta, ele foi primitivo, vamos supor que seja o planeta da Terra. Ele foi um planeta primitivo, agora ele está em expiação e provas. Ele vai passar a ser regeneração e vai ser feliz. Se eu não me livrar muito do egoísmo, se eu não conseguir me livrar do meu egoísmo, eu não consigo entrar no mundo da regeneração. O que o papai faz? Papai do céu faz o seguinte, ele nos coloca mais inteligentes do que éramos aqui, ele nos coloca aqui. E eu venho então como fonte de orientação, de desenvolvimento. Eu vou ajudar, além de eu ajudar o mundo primitivo a evoluir, eu estou evoluindo também, até que eu aprenda a abandonar meu egoísmo. Então nós estamos num período de transição, nós estamos deixando de ser provas e expiações e vamos vir a ser regeneração. Se eu tiver livre, uma boa parte livre do egoísmo, eu vou na regeneração. Senão eu vou para outros mundos. É castigo? Não. Deus, nosso Pai, nos está dando uma outra oportunidade. Está nos consubstanciando de uma maneira que a gente continue evoluindo. É um presente de Deus. Então, lá na raça adâmica, quando a gente estuda isso do livro A Gênese, esse é o desenho que eu fiz aí sobre isso aí. Não olvideis jamais que o espírito, ou qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na eletricidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos. O livro dos Espíritos, 888A, São Vicente de Paulo. Todos nós, eu tenho uma palestra que eu faço sobre anjo guardião e espíritos protetores. As pessoas se queixam dentro do centro espírita, mesmo sendo espírita, muitas vezes, se queixam, acho que tem um espírito me atrapalhando, tem um espírito me... eu acho que eu estou sendo obsedado, não sei o que e tal, toda aquela coisa. Engraçado, não dá valor para o anjo da guarda. O anjo da guardião não me abandona. A mãe às vezes abandona o filho, fala, só Deus, já entreguei para Deus, não quero mais esse cara. O anjo guardião não abandona. E eu valorizo mais os pseudos ou supostos inimigos do que o verdadeiro amigo que o anjo guardião não valoriza. Eu precisava conversar mais com o anjo da guarda, valorizar mais essa condição que nós temos. Existe uma receita para a felicidade ou para evoluir melhor na doutrina espírita? Existe. Questão 919A do Livro dos Espíritos. É um texto de Santo Agostinho. Quando estive encarnado entre vós, todas as noites antes de dormir, eu pensava, tudo que eu fiz de errado hoje, vou tentar não fazer amanhã. E tudo que eu fiz de correto, vou tentar repetir e melhorar amanhã. Depois o texto continua, mas vale a pena conhecer o texto. Santo Agostinho.
O universo incomensurável nos rodeia por todas as partes, ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas, pondo em ação forças inapreciáveis, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor e a vida. A Gênesis capítulo 6, Allan Kardec e Galileu Flammarion. Eu fiz questão de colocar o autor espiritual e o médium, Camille Flammarion, dessa mensagem. Olha que interessante. Eu tenho uma possibilidade infinita e às vezes descaracterizo essa possibilidade de introspecção em mim mesmo e, logicamente, num fenômeno exterior de viver, conviver e interagir com a infinitude. Cada passo uma novidade, cada passo um conhecimento novo. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, eu acho que o Espírito da Verdade é bondoso demais. É muita bondade, né? E muito entendimento. Porque na questão 120, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: para se chegar ao bem, todos nós haveremos de passar pela fileira do mal? É uma questão inteligente, uma pergunta inteligente. O Espírito da Verdade responde: não do mal, da ignorância. Ele vê a maldade como ignorância. Ignorância do quê? Das leis de Deus. Na Revista Espírita de novembro de 1864, numa palestra em Bruxelas, Kardec, ele era educado como Espírito da Verdade. Ele começou a palestra e disse: peço a permissão de todos que aqui estão de chamá-los de irmãos, pois comungamos na mesma doutrina. Pediu a permissão para chamar o pessoal de irmãos lá. Daí ele falou que esses que querem alterar, porque naquela época tinha muitos espíritos, muitos encarnados, tentando desvirtuar o que o espiritismo estava trazendo já, né? Rustan foi um deles. Então Kardec disse: esses que querem modificar a doutrina são meninos levados. Olha que bondade! Meninos levados, gente do céu. Mas o mais importante que ele disse: as leis de Deus, elas devem ser conhecidas, entendidas e aceitas. Então, todas as vezes que eu reclamo de alguma coisa que acontece na minha vida, eu já estou agindo diferente disso. Porque se eu reclamo, eu posso até entender, mas não estou aceitando a lei de Deus. Não é? É velório. Eu costumo fazer essa brincadeira. Se tem um vô lá, o vô está com 104 anos, tem 15 fazendas para deixar de herança. Não é? A família faz pressa para desencarnar logo. Livra o vovô do sofrimento. Agora, se o vovô está deixando dívida, Senhor, permita que ele fique aqui para pagar a dívida dele. É a lei, nós, quando desconhecemos e não aceitamos as leis, nós criamos as nossas regras. Nós vamos criando as nossas regras. Então, essa nossa relação para com o desencarne, mesmo do espiritismo, muitas vezes é mal baratado. Excesso de sofrimento. Um dia eu fui numa casa espírita fazer uma palestra, e eu falei alguma coisa dentro da palestra, que a hora que eu saí, tinha uma mulher na porta, uma senhora, irmã de um outro amigo nosso, uma outra cidade, né? Ela falou: ai, Wagner, meu filho e minha nora colocaram meu neto para fora de casa, porque ele agrediu meu filho, agrediu minha nora e tal, eles colocaram para fora, lá na rua. Ele foi em casa, eu peguei: você acha que eu fiz errado? Eu falei: claro que não, a senhora é avó, a senhora sabe o que faz. A casa de quem que é? Da senhora que sabe. Você acha que eu estou certo? Eu falei: daí eu não posso falar. Eu não conheço a história. Ah, mas veja bem, eu falei: por que ele bateu no papai dele? Por que ele bateu na mamãe? Por causa disso. O que você acha? Eu falei: a próxima vai apanhar a senhora. Passados uns meses eu voltei lá, ela falou: que boca que você tem. Criou uma lei nova. Ah, é da minha boca, não era o neto dela. Paciência, né? São situações. Os tempos são chegados. Regeneração. A Gênesis, capítulo 17. Esses tempos são chegados, é absolutamente maravilhoso. Porque ele vai nos levar ao que a caridade quer. Que nós nos tratemos com igualdade, com a interdependência. Existe o místico e o sobrenatural. Existe um medo místico dos tempos chegados. Os tempos já são chegados. Dependendo se o espírito evolui bastante, numa encarnação só, o tempo foi chegado para ele. Naquela encarnação. Mas a minha esposa fica brava comigo de vez em quando, porque eu falo em palestra assim: quem tem medo de vendaval, temporal, terremoto, maremoto e todas essas coisas aí, pode aumentar o medo, porque vai aumentar. Daí ela fala que eu tenho que explicar, então eu vou explicar. Por que vai aumentar? Porque a Terra tem que ficar uma situação
bastante grave as coisas, para que a gente se toque que nós temos que amar o próximo. Você acha que Jesus falou, ama o próximo? Por quê? Você vai ouvir, você ama o próximo. Não. Para amar o próximo, é para construir o meu próprio futuro, o futuro do próximo, então toda essa coisa que a gente já conhece. E quem tem medo das oscilações espirituais pode aumentar o medo do que vai acontecer. Então eu estava no programa da Boa Nova, logo que começou a pandemia, e mandaram uma pergunta lá na rádio, viu? Wagner, o que você acha disso aqui, desse negócio, dessa pandemia que está começando, que não sei o que, quando ela foi cadastrada com a pandemia, o que você acha? Eu falei, é legal. Por que é legal? Porque é um treino. Então essa pandemia é apenas um treino. Na Terra virão outros processos, que aí a gente vai jogar. Primeiro a gente treina para depois jogar. Então aqueles que desencarnaram, eu posso falar, infelizmente desencarnou? Eu sei a situação do espírito? Eu não posso falar que infelizmente. Talvez esse desencarnado dessa maneira vai se preparar para que nas pandemias mais graves que virão, ele venha atuar, ajudando e salvando vidas, né? Arrefecendo o sofrimento dos outros. São situações. Então o capítulo 17 é interessante. E no capítulo 18 é mais grave ainda. No capítulo 18 diz, quando não mais forem necessárias as encarnações na Terra, ela deixa de existir. Ela vai deixar de existir. Mas quando não precisar mais de ninguém encarnar aqui, vai demorar. Lei do progresso. Então os tempos são chegados à transformação, à regeneração nossa e dos mundos, a evolução do espírito, o espírito evolui constantemente, e os mundos também. Então tudo que é criado por Deus evolui, os seres, as coisas e os mundos. Modificações físicas e morais. Alguém, em sã consciência, fazendo uma introspectiva análise, fala, a pandemia fez com que eu mudasse alguma coisa? Com certeza, muitos de nós. Tem alguns que pioraram. Então, um amigo meu falou, tem um cunhado lá que ele piorou, rapaz, começou a fazer isso, ele não piorou, ele só mostrou como ele era. Ele estava escondendo antes, agora ele só mostra. Inteligência e abrandamento de costumes. Nós vamos abrandando os nossos costumes conforme as coisas vão acontecendo. É a evolução do espírito. Progresso inevitável. Porque a Terra precisa melhorar, independente de mim. Então eu vou fazer na minha prece hoje e falo, Deus, a Terra está melhorando. Mas como eu tenho muito medo dessas coisas, não dá para o Senhor retardar um pouco o avanço da Terra? Porque é assim que nós pensamos. Deus, então, derroga uma lei infinitamente perfeita em favor de uma única individualidade atrasada na sua evolução por sua vontade. Universo e número incontável de inteligências. Essa relação com o número incontável de inteligências, encarnados e desencarnados. Não é só Deus e os espíritos puros que governam, que agilizam, que fazem as coisas na Terra. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Então tem um amigo meu que é especialista nessa coisa do meio ambiente. Então as pessoas, meio ambiente, você fuma, então você não está cuidando do meio ambiente, porque você faz parte do meio ambiente. Você tem um vício tal que o ser humano não faz parte do meio ambiente. Então por que eu vou cuidar do meio ambiente e não vou cuidar do ser humano? Tem alguma coisa, é desconexo. Evolução e civilização. Eu não vou nem repetir aquela coisa da civilização, que o Espírito da Verdade ficou bravo, hein? Solidariedade e fraternidade. E na questão 909, o que o Espírito da Verdade ele fala, né, na questão dessa condição da 909? Ele fala se eu posso evoluir por mim mesmo. Eu posso evoluir por mim mesmo? Ou preciso de ajuda? Então, o Espírito da Verdade fala, pode, eu posso, nós podemos evoluir. Ele fala, basta vontade, mas ele chora. Ele fala, ou são poucos os que têm vontade. Está lá. Então, a solidariedade e fraternidade está relacionada à nossa vontade. Perpetuidade das relações. A perpetuidade. Eu não preciso ficar preocupado em perder ninguém. Todas essas coisas relacionadas à morte, a gente pensa que vai perder. Então, desencarna para nós, é levar um filho na rodoviária, é levar um parente no aeroporto. Progresso individual. Ilimitado. Nosso progresso é ilimitado. E nós descaracterizamos essa possibilidade. Um só rebanho e um só pastor. Nós vamos chegar nessa condição. Já melhorou? Um pouco melhorou. Mas eu já falava, de 10 anos para cá, eu venho falando, dizendo que a intolerância religiosa voltaria a matar no nosso planeta. E está matando de novo. A intolerância religiosa. Intolerância religiosa? É o preconceito vivo, graças
ao egoísmo, não é isso? Eu acho que eu sou melhor, e a tal da presunção da perfeição. A minha religião é melhor do que a do outro. Um dia eu fui numa cidade que eu tenho um grande amigo lá, ele falou, vai, o pessoal aqui do centro, né, não sei o que, tá discutindo. Eu falei, viu, se nessa aula de vocês, na reunião de vocês criticam qualquer religião, vocês precisam parar de frequentar o centro espírita, porque espírita não critica religião nenhuma. Ou frequentar mais a casa, para aprender, para conhecer. Espírita não critica nenhuma religião. Não pode. Não dá. Adaptação ao conhecimento espírita. É legal, o nosso processo de evolução. Coloquei um olhão bonito aqui, né? Visão das individualidades. A individualidade é vendo o mundo em que ela agita, em que ela vive. O conhecimento espírita amplia a nossa visão. Ela parte de um ponto lá e ela vai ampliando cada vez mais. A visão espírita não amplia a nossa visão do mundo? Não amplia. Tanto que no texto da indulgência, eu sei que todo mundo aqui, quando lê o texto da indulgência, fala eu aqui. Tudo que eu faço. É chovendo molhado, não é? Quando a gente lê o texto, dois textos do Evangelho, o homem de bem e indulgência é chovendo molhado. Para o Cristo, para esses espíritos, é chovendo molhado. Para mim, significa, Wagner, você está engatinhando. O Espiritismo, com a visão ampliada da individualidade, vê o mundo hoje totalmente diferente. Eu posso só criticar? Não, eu tenho que ver algumas coisas lá. Então, às vezes eu critico na rua, critico em casa, mas vou no centro e falo, errei de novo. Errei de novo. O que é faculdade de inteligência? Faculdade que possui indivíduo de resolução de problemas novos. Quanto mais problema resolve, mais inteligente fica. Porém, cada problema resolvido só tem um significado. Estou pronto para o próximo. É a regra do planeta Terra. Se eu fosse espírito puro, não tava, os meus problemas seriam outros. Os meus problemas seriam reunir-me com outros espíritos puros e no processo de cocriação dar origem aos seres e aos mundos. E aí, a tal da autonomia. Opa, desculpe-me. A tal da autonomia. O que é uma autonomia espiritual se eu estou em processo de regime de evolução? A autonomia é o seguinte: não existe condenação perpétua, ninguém me condena. A condenação está na lei que eu disse lá. Arrependimento, expiação e reparação. Está naqueles 25 itens lá do livro Céu e Inferno. Qual é a autonomia? Eu não vou ser condenado eternamente por nada. Mas existe um fenômeno bastante interessante, que depois do desencarne, que eu começo a me reencontrar com aqueles que eu convivi na Terra, eu começo a me deparar com todo o bem e todo o mal que eu fiz, eu começo a me lembrar do passado. E lembrando-me do passado, eu perco uma estruturação. Chega um determinado momento e falo, não consigo mais viver no mundo espiritual com essas lembranças. Olha, se eu não consigo viver aqui na Terra, eu espírito, por que eu espírito não consigo viver na Terra? Porque meu corpo perdeu seu princípio vital. Ou foi decepado através do infarto, um AVC, um acidente, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Uma coisa uma ruptura muito brusca. Então meu corpo não consegue viver. Quando eu estou no mundo espiritual, eu não consigo viver, porque a única dor que o espírito tem depois de desencarnado é a dor moral. Mas no trabalho mediúnico o espírito fala que está com dor. Kardec diz isso no próprio livro dos médiuns, que essa dor que os espíritos no mundo espiritual são reminiscências. É a mesma coisa que a medicina chama aqui no planeta de dor reflexa. Então eu tinha uma dor muito forte na perna, por causa de uma doença que eu tinha, sei lá, amputou a perna, há algum tempo eu sinto a dor ainda. Eu não tenho mais a perna e sinto a dor. É a tal da dor, a dor reflexa. O espírito desencarnado em sofrimento, ele fica com essa dor reflexa um tempo. Se você for num trabalho mediúnico, eu estou com dor. São reminiscências. Mas olha que interessante, tudo que se refere à modificação, transformação do perispírito pode ser instantâneo. Se eu conseguir convencer o espírito que aquela perna doente não está mais, não é doente, toda aquela coisa, a reversão é instantânea. Ele não sente mais a dor. Muitos de nós aqui talvez já tenhamos participado do trabalho mediúnico, onde o espírito fala, não tenho perna. Tem uma perna que não tenho mais. Daqui a pouco ele fala, olha que coisa estranha, agora eu estou com a perna. Ou seja, ele perdeu a perna do corpo físico. A perna do perispírito não perde. O perispírito está completo. O espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. O livro dos médiuns, capítulo 3, método triplo. Por que torna feliz? Então as pessoas às vezes têm
uma prerrogativa, né? Ela assume uma prerrogativa para si, de que ela tem que transmitir o conhecimento do Espiritismo com aquela cara dele, né? Cara de fisioterapeuta. Vocês sabem como é que é a cara de fisioterapeuta? Sabe ou não? Você entra na sala para receber um fisioterapeuta, não. Eu não sei se ele vai aplicar fisioterapia ou vai desencarnar. Tá lá. Eu sento na frente, na cadeira que está na frente dele. Assim, fecha o olho e quer me ver. Claro, eu sou feio mesmo. Nem o fisioterapeuta vai para mim. Daí alguém fala, vamos levar mais ou menos. E vai embora. Eu saio. Foi boa a fisioterapia? Por que eu não posso, quando a pessoa entra com a fisioterapia, eu não posso mostrar a cadeira? Não é meu cliente, eu tenho que tratar bem. Você não quer que seu cliente volte? Trate bem. Não é isso? Eu costumo brincar com a minha esposa. Você já chegou na padaria de manhã com fome, os caras não atendem você? Faz isso pra minha esposa, ver o que ela faz. Nós vamos embora, tem que ir embora da padaria, tem que ir outra. Não é? Estou com fome, ninguém atende a minha fome aqui. São situações que nós... Ou senão, as pessoas quando vai numa tarefa de trabalho mediúnico, eu tenho uma pergunta para você. Espíritos encarnados ri? Olha que pergunta legal. Ele ria? Então vocês veem, vocês se encontram com os encarnados. Não é? Eu tenho um amigo espiritual que ele faz essa brincadeira às vezes. Fala, por que as pessoas acham que espíritos encarnados não podem sorrir? Não é fato? Um dia, um espírito falava assim para mim no trabalho mediúnico, eu estava como dialogador, ele falava assim, eu não quero saber, eu quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro, quero tudo que eu falava, eu quero dinheiro, eu não aguentava mais. Daqui a pouco eu falei, ó, acabou o meu argumento para você. A minha inteligência não é suficiente para conversar mais com você. Verdade? Eu falei verdade, mas eu tenho a solução do seu problema. É muito dinheiro mesmo que tiraram de você? Muito, mas é muito dinheiro. Ele falou, tá resolvido esse problema. Tá? Eu falei, como? Falei, é muito, não dá para carregar. Ele falou, não. Eu falei, então dá o número da conta. Ele falou, que conta? Eu falei, no banco. Não é muito dinheiro, como é que você vai levar o dinheiro? A conta no banco. Daí ele falou, mas eu já sou morto. Eu falei, quer dinheiro para quê? Ele riu. Falou, sabe que você está com razão? Eu falei, o único convencimento, o legítimo convencimento que tem é o convencimento pela razão. Nós somos convencidos pela razão. Daí bati um papo com ele. Ele falou, gostei de você. Quero ser seu amigo. Eu falei, eu também, amigo sincero. Não precisa me visitar em casa por enquanto. Quero ser seu amigo, mas não precisa visitar agora. Você tem mais equilibrado, você visita. Então, esse www do YouTube, lá, mas se quiser colocar só no YouTube Kardec Sorocaba, vai achar lá os princípios. E aqui, ó, esse www.mapeandoespiritismo.com.br tem os mapas mentais dos princípios e mais alguns mapas que a gente, por exemplo, foi feito, acho que há 2 ou 3 meses atrás, nós fizemos a estrutura pedagógica do Livro dos Médiuns, em forma de mapa mental. Está lá, quem quiser conhecer. Então tem um pessoal que já usa para fazer aula, para fazer palestra, eu coloquei aí. Mapeando é assim mesmo, não tem mais um O não. Mapeando o Espiritismo, é exatamente assim. E nessa condição de autonomia, eu vou responder pelos meus atos. Ninguém vai me condenar. O ideal é que a gente se reconheça, então, muitas vezes, possamos nos reconhecer que nós não somos totalmente independentes uns dos outros. E para que se tenha autonomia, tem que reconhecer essa interdependência. E essa autonomia do Espírito, o sonho da autonomia do Espírito, é atuar dentro das leis de Deus. Como é que eu faço isso? Conhecendo cada vez melhor as leis de Deus. Essa prerrogativa que o Espiritismo dá, a gente aprender a avaliar as coisas, às vezes eu falo que ela é muito boa. Mas quando alguém conta uma história para a gente, estou passando por isso, por essa coisa, precisa ver o que você fez na outra vida. Espírita tem mania. Chama-se etiologia. Descobrir a etiologia, ou seja, a causa das coisas. Mas não é só assim que nós fundamentamos. Nós temos que analisar friamente o processo daqui para frente. O quarto livro do Livro dos Espíritos, quando é esperanças e consolações. E tem gente que consegue ficar triste. Se são esperanças e consolações, a cada passo que eu dou adiante, eu estou melhor. Como é que eu vou fazer para expurgar os males que eu construí? A doutrina espírita é a única doutrina que diz que todo mal que vem para mim não são as pessoas ou espíritos que fazem mal para mim. Sou eu que atraio magneticamente o mal que eu construí no passado para mim mesmo. Isso é autonomia. Eu tenho autonomia de fazer o que eu quero. Então, Jesus sabia da autonomia? Sabia.
não é? A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Mas não esse sofrimento, esse expurgo tão só de sofrimento. Então as provas e expiações precisam ser estudadas de uma forma muito legal para a progressão do espírito. Porque tem muita expiação que não é sofrimento, não. Tem expiação que o espírito fez algumas barbaridades no passado e agora ele vem para salvar vidas. Vem desenvolver vacinas, remédios, trabalhar na área da saúde. E essa é a importância da progressão dos espíritos, que nós não podemos perder o otimismo. O espiritismo é positivo acima de tudo e otimista acima de tudo. Não tem nenhuma notícia triste. As notícias tristes somos nós que realizamos algumas coisas em nosso desfavor, ou desfavor de nós mesmos. Eu, antes de fazer o encerramento da doutrina e a progressão dos espíritos, vale a pena a gente pensar em algumas coisas. E a gente agradece. Obrigado, Senhor Deus Pai, de infinita glória e misericórdia, pela bênção da existência, pela inteligência que nos concede e que nos permite elaborar estruturações de conhecimento, cada qual de acordo com a sua potencialidade, cada qual de acordo com a sua evolução. Mas, acima de tudo, ensina-nos, Senhor, o verdadeiro complexo da autonomia e liberdade do espírito, a liberdade de consciência, a liberdade do pensamento, e que essa liberdade seja verdadeiramente aquilo que nos determina a nossa condição de livres. É muito sábio no dizer do Espírito da Verdade que os espíritos desencarnados são espíritos livres. Todas as noites nós ensaiamos aqui encarnados, quando os nossos corpos dormem, nós ensaiamos a liberdade espiritual, agindo e interagindo com espíritos desencarnados, aprendendo ou fazendo situações que nos prejudiquem ainda mais, dependendo dos nossos interesses, do nosso foco e de nossos objetivos. Por isso, permita que reunamos-nos cada vez mais em grupo de estudo, de trabalho, ambientes de confraternização, para que o conhecimento de suas leis, que o conhecimento do Espiritismo favoreça a nossa caminhada. Sabemos que a encarnação só é possível e só foi criada para nós, pela sua misericórdia, para que através dela progredíssemos e evoluíssemos mais rapidamente e com um pouco mais de facilidade. Por isso agradecemos veementemente por todo o processo de crescimento e evolução. A união dos nossos pensamentos ficam muito mais potencializadas quando estamos em grupos como este. Por isso, nesse instante, que o pensamento de todos nós, juntos, unidos, oferte de cada individualidade para as outras que aqui estão, pedindo e rogando a vossa misericórdia. Senhor, permita a todos que estão presentes, espíritos encarnados e desencarnados, que encontrem aqui aquilo que verdadeiramente necessitem, e não aquilo que nós julgamos que nos seja necessário. E ainda assim, aqueles que não estão conosco, estão em outras localidades, mas sabem ou não da existência disto, o nosso pensamento partindo em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos dignos de nos reconhecermos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.